visita muitas mães que vão até ali para visitar os seus filhos? Você já olhou para alguma dessas mães e disse assim: se eu fosse essa mãe, eu não visitaria esse camarada lá na delegacia, na prisão, ou não visitaria essa mulher na prisão? Por quê? Porque a vida todinha maltratou. Todos os dias em que esteve dentro da casa dos pais, foi rebelde, foi dura de coração, agiu de uma maneira muito grosseira com os seus pais. A grande questão é que os pais têm no seu coração um desejo de sempre cuidar dos seus filhos. Mas aí você para e presta atenção de como foi a vida dessa pessoa que agora está lá dentro de uma prisão. Foi uma vida que dentro de casa vivia sempre em uma postura de desobediência total aos seus pais. E um filho que está em desobediência aos seus pais está também em desobediência a Deus. Um filho que desobedece os pais está em desobediência total a Deus. Mas um filho que realmente obedece aos seus pais é um filho que realmente traz alegria ao coração dos seus pais. É um filho que traz prazer ao coração e à alma dos seus pais. É um filho que realmente, como Paulo vai dizer nesse segundo versículo, é um filho que honra o seu pai e a sua mãe. E honrar aqui, Paulo está dizendo que é uma postura dos filhos em reconhecer que essas pessoas, pais e mães, devem ser levados em autoestima pelos filhos. Os filhos têm que ter um respeito e uma consideração por esse pai e por essa mãe, que pode ser que não seja o melhor pai e pode ser que não seja a melhor mãe. Se eu sentar com os irmãos e lhes perguntar qual nota vocês dariam para o pai de vocês e que nota vocês dariam para a mãe de vocês, pode ser que, quem sabe, em alguns casos você daria uma nota 10 para a mãe, mas para o pai daria 3,5, ou daria 8 para o pai e daria 5 para a mãe, porque na tua observação, muitas vezes, você vai dizer que o pai foi bom, ou o pai foi ruim, a mãe foi boa, ou a mãe foi ruim. Mas em média, os pais sempre cuidam dos seus filhos. Os pais sempre zelam dos seus filhos. Os pais sempre procuram tratar com alimento, com vestimenta e com moradia os seus próprios filhos. O que é interessante é que a postura de honrar os pais significa ter um cuidado com eles, não somente enquanto nós estamos dentro de casa, enquanto nós vivemos no convívio com eles, mas honrar os pais significa estar com os olhos atentos sobre esse casal, mesmo depois que nós saímos de dentro da casa deles. Eu trabalho em uma clínica da Unimed que diariamente muitos idosos vão ali, e geralmente entra dentro daquela clínica alguns senhores e algumas senhoras que já estão com uma idade bem avançada. E geralmente, tanto eu como os colegas de trabalho, a gente olha para essas pessoas e elas vêm sozinhas, às vezes vêm dirigindo. São pessoas com 80 anos de idade ou até mais. E você olha para aquele senhor e para aquela senhora e geralmente no teu coração se diz assim: cadê o filho? Não é o que geralmente se pergunta? Por que deixa esse pai e essa mãe já de idade vir sozinho aqui para receber esse medicamento? Ou poderia ter vindo junto, ou poderia ter deixado esse pai e essa mãe dentro de casa e vindo aqui buscar esse medicamento. Pode ser que alguma coisa aconteceu que o filho não pôde, mas em muitos casos nós vemos uma postura de total descaso dos filhos com os seus pais. Aqueles que levantavam cedo, que trabalhavam duro para dar um bom futuro para os seus filhos, agora que os filhos cresceram e às vezes fizeram a sua faculdade e se tornaram importantes, eles se esquecem dos seus pais. Mas a palavra vai nos dizer que nós devemos honrar os nossos pais. Nós devemos procurar fazer o melhor por eles. É claro que com isso nós não devemos tirar de mente que nós temos uma responsabilidade. A partir do momento que nós saímos de dentro da casa dos nossos pais para formar a nossa família, nós precisamos ter um cuidado com a nossa família, primeiramente, mas não nos esquecer dos nossos pais. Eu acho interessante que meu pai já contou algumas vezes, e eu era bem novo nessa época, que um dia o pai dele, o meu avô, foi até a casa dele. Ele estava, se eu não me engano, em cima de um telhado, e ele estava mexendo em alguma coisa naquele telhado, e o meu avô chegou e disse assim: ô meu filho, eu preciso que você vá agora lá em casa, para resolver um problema para o pai. E ele disse assim: não pai, né? Meu pai disse para o meu avô: não pai, agora eu não posso, porque eu preciso terminar isso aqui, mas logo que eu terminar eu vou. E ele disse assim: não precisa mais nada não. E saiu bravo dali, revoltado, dizendo que não, mas meu filho, eu pedi agora, ele não desceu de lá, ele tinha que ter ido agora. Aí meu pai terminou o que tinha que fazer. Quando terminou, foi até a casa dele e disse: opa, me perdoa,
mas eu tinha que terminar lá, mas agora eu estou pronto aqui para poder fazer o que o senhor estava me pedindo. E ele veio, meu avô pegou e deu um abraço no meu pai e disse: meu filho, me perdoa, né? E chorou naquele momento. Meu avô era bem emotivo, ele era durão, né? Mas era bem emotivo, ele se revoltava rápido, mas ele se quebrantava rápido também. E o que nós entendemos aqui? Que nós temos, a partir do momento que nós casamos, uma prioridade que é a nossa casa, são as nossas famílias, o esposo, a esposa, os filhos, aquele reduto ali é a prioridade neste momento. Mas nós não podemos nos esquecer dos nossos pais, nós não podemos nos esquecer de orar por eles, nós não podemos nos esquecer de perguntar se eles precisam de algo, nós não podemos deixar de cuidar e de zelar daqueles que Deus instituiu sobre a terra para serem os guardadores das nossas almas, aqueles que em muitos casos foram as pessoas que evangelizaram primeiro a nossa alma, porque através de muitos o Senhor salvou o pai e a mãe, e através daquele casal salvo o Senhor apregoou o evangelho aos corações desses filhos. Eu queria ler com você aqui Provérbios 17, 25 diz assim: o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem lhe deu a luz. O filho insensato, filho sem entendimento e sem sabedoria, é um filho que traz tristeza para o pai e que traz amargura para a sua mãe. Provérbios 19, 26 diz: quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. A parte dos filhos aqui, eu queria concluir essa primeira parte dizendo que os filhos devem obediência aos seus pais enquanto estão debaixo das suas responsabilidades. Existem filhos que quando chegam aos 18 anos de idade, estão morando dentro da casa dos pais, eles acham que já não devem mais responsabilidade de informar, de dizer para os seus pais o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Os pais não podem cercear a liberdade dos seus filhos, mas eles devem delegar sobre os seus lares e dizer até onde eles podem ir. Existem filhos que às vezes se desviam dos caminhos corretos e querem trazer suas namoradas para dentro de casa, dentro de um lar de pais cristãos, para cometer determinados atos que os pais cristãos vão dizer: não, aqui dentro da minha casa não, eu não posso proibi-lo de fazer isso, porque você já é de maior, mas dentro da minha casa não. Filhos que levam bebidas, filhos que fazem algazarras e festas dentro da casa dos pais, não. Os pais devem ser obedecidos por seus filhos, e eles devem ser honrados por seus filhos, independente da idade que têm. Os irmãos podem dizer amém por isso? Porque quem sabe muito de nós, no meu caso eu tenho um piazinho pequenininho, mas piazinho pequenininho vai crescer, mas o desejo do meu coração é que ele possa ver no meu relacionamento com o meu pai, que eu procuro honrar este homem de Deus, que Deus instituiu nesta terra para ser um instrutor do meu coração, e ser como homem um modelo pelo qual vários anos eu observei, um modelo de integridade, um modelo de honra, um modelo de homem de Deus. Eu quero que meu filho realmente veja isso também, para que quando ele crescer e eu me tornar velhinho, o que eu espero desse menino, gente? Que ele tenha cuidado de mim, pelo amor de Deus. E é o que os pais esperam dos filhos, que os filhos lhes obedeçam e que estes filhos lhes honram. E eu queria encerrar esse momento dos filhos, para que a gente consiga desenvolver a mensagem, dizendo que um filho que se diz cheio do Espírito Santo é um filho que obedece os seus pais e que honra os seus pais. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, muitos jovens, muitos adolescentes dentro da casa de Deus são uma bênção, e se dizem cheios do Espírito Santo, mas que dentro de casa são desobedientes e desonrosos com os pais. Mas um filho cheio do Espírito Santo, um filho que realmente tem Deus como um fruto abundante no seu coração de graça, é alguém obediente e que honra os seus pais. A segunda parte que nós temos aqui, ela vai direcionar aos pais. E, irmãos, é um pouquinho mais extenso do que a parte dos filhos. Por quê? Porque a influência que nós como pais exercemos sobre os nossos filhos, ela é muito grande. A primeira coisa que precisamos ter em mente, quando nós estamos falando sobre pais e filhos, a responsabilidade dos pais com os seus filhos, é que os filhos não são, e eu vou repetir de novo, os filhos não são propriedade nossa. Os filhos que estão no nosso lar, eles não são propriedade nossa. Se você vai
No Salmo 127, do verso 3 ao 5, a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do... Presta atenção nesse verso, a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor. E diz que o fruto do ventre, o seu galardão. E diz, bem-aventurado aquele que enche dele a sua aljava, ele não será envergonhado quando falar com seus inimigos à porta. Vamos pensar aqui na palavra herança do Senhor. Vamos dizer que você vem de uma família rica. Para que você herde as riquezas dessa família, o que precisa acontecer? Alguém tem que morrer, senão você não herda. A Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Significa que alguém precisa morrer para que o Senhor herde os nossos filhos. Aí tem gente pensando assim, ô pastor, mas eu vou ter que morrer para Deus pegar meu filho, trazer de volta, tomar meu filho? Não, a ideia aqui é que nós morremos para nós mesmos e para todo impulso egoísta do nosso coração. Porque nós vamos ter de abrir mão da nossa liberdade. Que quando eu e minha esposa, casado de novo, antes de ter o Isaac, né, depois de 1 ano e 8 meses, né, ela engravidou e teve o Isaac. 2 anos, nós estávamos livre e solto e fazia o que queria, muitas vezes. Não tinha hora, muitas vezes, para dormir, não tinha muita regulagem. Ia no supermercado e comprava tudo quanto é tipo de doce. Era uma bênção, irmãos, né? Aí depois que a criança vem, você precisa ter um determinado cuidado. E desce no nosso coração um senso de responsabilidade tremendo. Eu já fui aconselhar alguns casais, e casais que já estão algum tempo vivendo, e você percebe que eles são imaturos, né? E eu disse bem diretamente para eles assim, falei, o que falta para vocês é um filho. Mas como assim a gente é imaturo? A hora que o filho entra dentro daquele lar, vem um senso de responsabilidade dentro do coração, porque agora não são 2 pessoas, que aparentemente eles estão dizendo assim, se o casamento não der certo, cada um volta para a casa dos seus pais. Mas aquela criança ali dentro se torna um vínculo fortíssimo, e para sempre na vida daquele casal. Aquele casal tem uma responsabilidade espiritual sobre aquela criança, que gera um temor dentro do coração. Porque se o pai e a mãe abandonar aquela criança, o que vai acontecer com a criança? A criança vai ficar perdida no mundo e vai até morrer se abandonar aquela criança. Então vem um senso de responsabilidade que muda muitas coisas. Mas os filhos não são propriedade nossa, os filhos pertencem ao Senhor. Nós não fazemos o que bem entendemos com os nossos filhos, porque eles pertencem ao Senhor. Não podemos nos esquecer disso. Quando nós pensamos nisso, nós começamos a ter um tratamento diferente com os nossos filhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você chama a atenção dos filhos dos outros como você chama a atenção dos seus filhos? Pensa um pouquinho aí, eu vou tomar uma aguinha enquanto isso. Se o teu filho estiver correndo na igreja, como é que você faz? Geralmente aquele olharzinho de morte, olha para a criança e já dá aquela chamada com o olho. Mas e o filho dos outros se estiver correndo? Ô queridinho, não corre não. Cuidado, você se machuca. É totalmente diferente, porque com o filho dos outros, você não tem aquela liberdade que você tem com os teus filhos. Mas muitos pais abusam da liberdade com os seus filhos, como se os seus filhos fossem propriedade exclusiva deles. Como se eles fizessem com os seus filhos aquilo que eles bem entendessem. Mas quando nós entendemos que os filhos pertencem a Deus, nós simplesmente administramos uma vida que não é nossa, que não é propriedade nossa, mas que pertence única e exclusivamente a Deus. A situação muda, porque parece que nós estamos lidando com pessoas que não são propriamente nossas, não são propriedade nossa, mas pertencem a outra pessoa. A questão é que mesmo pensando desta maneira, nós temos uma responsabilidade e uma autoridade sobre estas crianças, que Deus nos constituiu. Olha o que interessante que o pastor Ted Tripp, no livro Pastoreando o Coração da Criança, vai dizer. Ele diz, como pai ou mãe, você possui autoridade porque Deus chama para ser autoridade sobre a vida de seu filho. Deus convoca tanto eu e você, nós pais, para termos autoridade sobre os nossos filhos. Você tem autoridade para agir em nome de Deus. É Deus que lhe dá autoridade para agir naquilo que pertence a Ele. Como um pai ou uma mãe, você não exerce comando sobre a sua própria jurisdição,
mas sobre a jurisdição de Deus. Você atua sobre o comando dele, sobre o comando de Deus. Você cumpre um dever que lhe foi dado por Deus. Olha que coisa interessante, você não pode tentar moldar as vidas de seus filhos como lhe agrada, e sim como agrada a Deus. Olha que princípio interessante. Eu não posso educar o meu filho como eu bem entendo. Você não pode educar os seus filhos como você bem entende. Você não pode educar o filho conforme você vê na novela, conforme você vê no filme, conforme você ouve. Você tem que educar, nós temos que educar os nossos filhos com base no que Deus deseja de nós. Porque eles não são nossos, eles são de Deus. E nós temos autoridade sobre eles, porque Deus nos deu tal autoridade sobre eles. Mas eles pertencem a Deus. Eu estou enfatizando isso para que você não se esqueça. Para que você se lembre que os nossos filhos pertencem a Deus. Na verdade, diz o pastor Hernandes Dias Lopes, é o Senhor quem cria os filhos por intermédio dos pais. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos um instrumento de Deus para que os nossos filhos possam ser criados. Irmãos, isso aqui chama muito a nossa atenção. Porque tem muitos pais que querem moldar os seus filhos como eles acham que é melhor. Às vezes o pai ou a mãe teve uma vida frustrada e eles dizem assim, nós queremos criar você de uma maneira que você não seja igual ao seu pai e à sua mãe. Nós somos um fracasso profissionalmente falando. Eu não estou dizendo que isso seja errado, não. Mas se o propósito último for educar os filhos simplesmente para que eles não se pareçam com os nossos fracassos nas vidas financeiras e tantas outras coisas. Eu queria que o meu filho tivesse muito mais dinheiro, muito mais recursos, mas se esse for a finalidade do nosso coração, nós podemos estar imaginando que isso é bom para os nossos filhos, mas no final nós estamos desobedecendo o mandato de Deus, porque o princípio da palavra de Deus é outro, a forma de educação que Deus quer que nós eduquemos os nossos filhos é outra, é de outra forma. Disciplinar, queridos, os nossos filhos. Quantos dos irmãos são a favor de que os filhos sejam disciplinados? Levante a sua mão. Aí existe um outro debate. Disciplina verbal ou disciplina física? Tem gente que você não pode nem dizer sobre disciplina física. Eles repudiam todo tipo de disciplina física. E eles dizem assim, eu criei os meus filhos sem dar uma palmada e uma chinelada neles. Existem casos, mas existem casos também. É casos e casos. A grande questão é que muitos desses pais ignoram que o mandamento da disciplina física é bíblico, que Deus entende que existem momentos que somente a disciplina verbal não é suficiente. Eu queria dizer para os irmãos que muitas vezes eu preciso disciplinar o meu filho fisicamente, por quê? Porque Provérbios diz que a vara da correção tira a loucura da criança. E alguns dos irmãos aqui às vezes já são até avós, e às vezes já se esqueceram, mas tem dias que os seus filhos estão loucos. Você chama a atenção deles e eles estão que parece que alguém deu corda na criança. Se você levantar, parece que ele mexe o pezinho sozinho, igual aqueles bonequinhos. E não tem o que ajeita. Você não consegue trazer aquela criança de volta para o senso real. Aí quando você chama num quartinho, dá umas 2 varadinhas na bunda, né? Desculpa dizer o órgão, mas é ali o local que Deus preparou, porque tem bastante carne. E aí você dá aquelas 2 varadinhas na criança, o coração, a adrenalina desce lá embaixo, porque ela muda o foco da aceleração dela para aquele momento de disciplina. E quando ela senta ali, muitas vezes eu vou conversar com meu filho depois da disciplina física, parece outra criança, irmãos. Parece que Deus fez um milagre naquela vida ali. Presta atenção em tudo, corresponde com tudo e diz sim, Senhor, para tudo. Porque muitas vezes somente a disciplina verbal ela não vai resolver. Nós precisamos muitas vezes agir com uma correção física. A grande questão aqui é que muitos pais, eles vão tentar fazer a correção física dos seus filhos, mas eles são movidos por ira. É interessante o que o pastor Ted Tripp diz a respeito disso. Ele vai dizer que existem 2 tipos de correção. Uma correção é punitiva e outra é corretiva. A forma de correção punitiva é quando o pai reage diante da ação da criança. Por exemplo, você está na casa de um irmão, o irmão te chamou pela primeira vez para você comer uma feijoada na casa deles. E o teu filho está fazendo uma algazarra naquele momento, ali dentro da casa do irmão.
e derrubou o copo da irmã, quebrou o copo de cristal que a irmã usou só por causa que você foi lá. O que dá no teu coração? Não parece que sobe alguma coisa? Os pais muitas vezes disciplinam os filhos baseado na sua ira e na sua própria revolta. Esse tipo de atitude, dentro da palavra de Deus, é tido como injusta. Porque nós não estamos procurando tratar e resolver o verdadeiro problema, nós queremos fazer cessar o problema. Nós não estamos querendo descobrir o porquê que esta criança está agindo desta maneira. Nós queremos parar com a ação dela de qualquer forma. E muitas vezes os pais disciplinam os seus filhos porque estão com raiva dos seus filhos. E não porque querem ajudar os seus filhos a ter uma educação, ter uma mentalidade, ter uma formação que seja conforme a palavra de Deus. Se a correção centralizar-se no pai ou na mãe que foi ofendido, então o foco será expandir a ira ou talvez vingar-se. Os pais querem se vingar dos filhos pela atitude que eles tiveram. Essa é a disciplina chamada de punitiva. Se, porém, a correção centralizar-se em Deus como ofendido, o foco é a restauração. A função é restauradora, destina-se a levar a criança que desobedeceu a Deus de volta ao caminho da obediência, e essa é a disciplina corretiva. Você sabe o que é interessante aqui? Que a disciplina corretiva, ela vai com o propósito de amadurecer caráter dentro da criança. Ela tem o propósito de moldar pensamentos que sejam bases firmes dentro da mentalidade dessa criança, para que quando ela crescer, é como diz a palavra de Deus, que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Por quê? Porque quando nós ensinamos a criança, quando ela é criança, estes moldes e esses padrões vão sendo introduzidos dentro da mente dessa criança, e quando ela crescer, ela não vai se desviar deles. São padrões que precisam ser estipulados na vida dos seus filhos. Você sabe o que acontece? Quando os nossos filhos têm uma atitude errada, o que nós devemos fazer é tentar entender qual foi a razão e o motivo pelo qual ele agiu ou reagiu dessa maneira. Você sabe por que isso? Porque Jesus vai nos ensinar em Mateus capítulo 15 que do coração procedem os maus desígnios. Se a criança está agindo desta maneira, significa que dentro do coração dessa criança existe um problema. Existe um desvio, existe uma má conduta que precisa ser disciplinada. E tem muitos pais que vão ouvir isso e vão falar, mas isso aí é chato, é muito trabalhoso. Mas se nós queremos educar os nossos filhos conforme a palavra de Deus, nós precisamos ser cautelosos, nós precisamos entender o que a Bíblia tem a nos dizer. Se nós queremos somente bater nos nossos filhos e fazer eles cessar com a bagunça, com o problema, nós pensamos que estamos resolvendo, mas quando crescer, será uma criança desnorteada que não terá princípios dentro do seu coração. Nós precisamos parar e pensar. E quem sabe você já nem é pai de crianças mais, você já é avô. Mas você pode auxiliar os seus filhos orando por eles, auxiliar os seus filhos procurando aconselhá-los e ajudá-los naquilo que muitas vezes você errou, fazendo de maneira errada. Você pode ajudar os seus filhos nesse sentido. Nós devemos também entender que usar a vara da correção não é falta de amor, é expressão de amor. Olha o que Provérbios 13, 3 e 12 diz. Versículo 11 e versículo 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a quem quer bem. Um pai só repreende o seu filho porque ele tem o seu filho como alguém que ele quer bem. Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara odeia seu filho, quem o ama, este o disciplina desde cedo. Olha o que Salomão está dizendo. Que o pai que ama o seu filho, ele repreende e disciplina o seu filho, mas o pai que odeia o seu filho, ele retém a vara. É palavra de Deus, é palavra de correção, muitas vezes para a nossa mente e para a nossa conduta. Provérbios 29, 17 diz: corrija o seu filho e você terá descanso, ele será um prazer para a sua alma. A correção que é feita em cumprimento à vontade de Deus é para o bem do filho. Leve este filho a compreender a importância de tal ação. Você sabe o que eu queria resumir nessa questão de disciplina aqui com você? Existem muitas vezes que eu disciplino fisicamente o meu filho e eu vou conversar com ele depois da disciplina. E eu geralmente pergunto para ele assim: você sabe o porquê que você apanhou? E ele diz: porque eu fiz tal coisa. Você entende que isso é errado? Esse senso de quebrantamento que vem no coração da criança é porque ela reconhece de alguma forma
que a atitude dos pais não é porque os pais queriam se vingar dela, mas é porque o pai ama essa criança. Eu sempre faço questão de, depois que disciplino meu filho, sentar com ele e dizer que eu estou lhe disciplinando porque eu desejo que desde pequeno ele entenda que um filho que é corrigido por seus pais, que é disciplinado por seus pais, os pais estão desejosos de encaminhar ele para o caminho do céu e não para o caminho do inferno. Eu digo para ele que eu estou fazendo com ele hoje, enquanto ele está debaixo da minha jurisdição, aquilo que Deus faz com aqueles que já são adultos, porque enquanto nós temos a criança dentro de casa, nós disciplinamos ela, mas quando ela sai de dentro da nossa casa, quem vai tratar direto com ela é Deus. Quem vai corrigir e disciplinar um adulto é Deus, já não é mais os pais. Mas um filho que é disciplinado dentro de casa, ele vai tendo o seu coração tratado e encaminhado nos caminhos de Deus e no caminho do céu, no caminho da salvação, no caminho da transformação das mãos poderosas de Deus. O que nós deveríamos fazer então? E eu estou caminhando para o fim aqui, é o meu último ponto. O que nós deveríamos fazer então com os nossos filhos? Paulo vai nos dizer na segunda parte do versículo: mas criai os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra admoestação, ela quer dizer educação verbal. É educar eficazmente por meio da palavra falada, seja de ensino, seja de advertência, seja de estímulo. Se houver apenas advertência, os filhos ficam desanimados. Se houver apenas estímulo, eles ficam mimados. A educação que nós devemos ter com os nossos filhos também é uma educação verbal. Apesar de que as crianças pequenas, elas não têm muita paciência de nos ouvir. Quando a gente vai fazer um culto doméstico em casa, não dá para passar de 10 minutos, porque senão você perde a criança. Aquele crentezinho menor ali, ele vai sair da igreja. Você tem que levar um culto rápido, 5, 10 minutos, mas naqueles 5 e 10 minutos você tem que ser objetivo, você tem que transmitir alguma coisa à mente daquela criança. Porque um sermão de 40 minutos, irmãos, a criança é difícil, né? Não consegue captar. Elas têm uma mentalidade ainda imatura que não consegue desenvolver um raciocínio. Então você precisa ser direto e objetivo. E é por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus vai dar uma advertência ao povo de Israel. Ele vai dizer ao seu povo que eles deveriam, como obrigação, como responsabilidade, ele vai dizer a partir do versículo 4, 6 e 4 de Deuteronômio: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. A primeira coisa que Deus está dizendo: nós devemos transmitir aos nossos filhos que a maior importância da vida do homem é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele segue dizendo: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7: e você anunciará inculcando na mente dos teus filhos ela. Quando? Quando você estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. O que Deus está dizendo para os pais em Israel? Você tem que inculcar a palavra de Deus dentro da mente do seu filho. Você tem que fazer com que a palavra de Deus esteja sendo inserida dentro da mente do seu filho. Porque se eu e você, meus irmãos, se não incutimos dentro da mente dos nossos filhos a palavra de Deus, eles vão ficar cheios de patati e patatá, de tantos e tantos desenhos que estão sendo feitos. Eu não estou dizendo que é alguma coisa contra os desenhos, eu estou dizendo que os nossos filhos não podem passar o seu tempo todo sendo alimentados pelas mídias, enquanto nós desperdiçamos tempo, ao invés de estarmos inculcando na mente deles a palavra de Deus, nós estamos deixando eles entregues às babás virtuais. Nós devemos, como responsabilidade, sentar com os nossos filhos, ensiná-los e instruí-los no caminho em que eles devem andar. Nós temos que ensinar os nossos filhos a amar o Senhor. É por isso que a nossa sociedade está do jeito que está, porque nós cristãos que temos a responsabilidade de ensinar as nossas crianças, estamos nos omitindo e cruzando os nossos braços. Mas que em nome de Jesus, que a nossa geração seja uma geração que não tem preguiça, que vai sentar com seus filhos, sim, que vai ensinar a palavra aos seus filhos, sim, e esses filhos vão crescer, e eles vão se tornar uma flecha na mão de Deus, para anunciar o Evangelho pelas nações. Os nossos filhos precisam crescer tendo paixão por Deus. Os nossos filhos precisam crescer entendendo que eles realmente foram criados para glorificar a Deus em todas as coisas. Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos perder a oportunidade de educar os nossos filhos para a glória de Deus. Em Efésios 6,4, Paulo vai dizer que Deus ordena aos pais a conduzir os filhos no treinamento e na instrução do Senhor,
Isso não é simplesmente uma ordem para treinar e instruir, é uma ordem para oferecer o treinamento e a instrução do Senhor, a fim de funcionar em lugar de Deus. Deus está outorgando aos pais uma responsabilidade de como se nós fôssemos Deus sobre os nossos filhos, de instruir, de cuidar, de disciplinar e de guiar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Salmo 145, verso 4 diz: uma geração louvará a outra geração, as tuas obras anunciarão os teus feitos e os teus preceitos. Sabe o que é interessante de ver aqui, queridos irmãos? Que você vai morrer, ou tem alguém aqui que vai ficar semente? Alguém aqui não vai morrer, irmãos? A não ser que todos nós sejamos arrebatados, todos nós vamos morrer. E quando nós morremos, quem vai pisar sobre essa terra? Nossos filhos, os filhos de nossos filhos. Será que nós nos preocupamos com isso? Será que nós estamos nos importando com isso? Eu acho interessante quando eu leio o pensamento dos escritores pós-reforma protestante, que eles tinham uma mentalidade de que ter filhos era uma bênção. Hoje em dia as pessoas querem no máximo um. Eu fui esses dias atrás buscar um móvel na casa da mulher onde a minha mãe trabalha, e ela já tem um pouco mais da minha idade, e a moça estava relutante em ter filhos. Por que as mulheres relutam tanto em ter filhos? Porque estraga o corpo, porque vai tomar o tempo dela, porque vai tirar as noites de sono, porque aquela criança vai chorar de madrugada, porque vai ter que trocar aquela fralda suja da criança. É insuportável para essas meninas, para essas moças. Mas eu queria dizer para você que essa é uma atitude egoísta, porque aquela moça bonita e donzela, os anos vão se passar, e o que vai acontecer com aquela donzela? Vai virar um maracujá seco. Não tem outro caminho, nós vamos envelhecendo, a nossa juventude vai indo embora. E se nós estamos sendo egoístas e nos preocupando com a nossa robustez, com o nosso dinheiro, não, eu não vou gastar dinheiro com uma criança dentro de casa. Eu queria dizer para você que esse sentimento é antibíblico, é um sentimento egoísta. Porque aqueles reformadores, eles diziam assim: quanto mais filhos nós tivermos, mais o mundo vai ter evangelistas, pastores e pessoas que estarão cuidando das almas. São flechas nas mãos de Deus, não são desperdício, não são aqueles que vão sugar o nosso dinheiro e não vão trazer benefício nenhum. Pelo contrário, os filhos são alegria dentro de casa, e filhos cristãos que crescem no caminho do Senhor se tornam bênçãos nas mãos de Deus. Eu finalizo com 3 conclusões aqui com os irmãos. 3 conclusões. A primeira delas é que pais cheios do Espírito Santo são aqueles que educam seus filhos com base na palavra de Deus. Eu queria dizer para você: pare de olhar a família dos outros, porque tem gente que acha que a família do outro é perfeita. Você já olhou para a família de alguém e disse assim: puxa vida, olha só como é que aquela família é tão boa, se dá tão bem. Não existe família perfeita, não existe marido perfeito, não existe mulher perfeita, não existe filhos perfeitos. Mas o que existe são gente, crente, pecador, mas porém que se humilha diante de Deus e pede graça, dizendo: Deus, me ajuda a ser um bom marido, Senhor, me ajuda a ser uma boa esposa, Deus, me ajuda a ser um bom pai, me ajuda a ser uma boa mãe, me ajuda a ser um bom filho. Queridos irmãos, eu clamo em nossa geração dizendo que nós precisamos nos importar, porque a nossa vida vai passar muito rápido, e nós precisamos deixar marcas no coração de alguém. E se nós não conseguimos alcançar o mundo, que pelo menos alcancemos os corações dos nossos filhos dentro do nosso lar, que nós possamos ser bons exemplos, e quando eles crescerem, eles venham dizer: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, porque eu cresci dentro de um lar com um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Com falhas? Sim, mas gente que amava a Deus de todo o seu coração. A segunda coisa é que filhos cheios do Espírito Santo são aqueles que obedecem e honram os seus pais, porque obedecem a Deus. Se você é filho e vai assistir essa mensagem, nós precisamos entender que só seremos cheios do Espírito verdadeiramente se nós somos aqueles que honram e obedecem os nossos pais. E por fim, o propósito principal dos pais é incutir na mente de seus filhos, para que eles vivam com o propósito de glorificar a Deus em todas as coisas. Não é pecado desejar que o seu filho ou a sua filha seja um advogado, um médico, um dentista, qualquer coisa que seja. Mas esse não é o propósito principal pelo qual os filhos devem crescer. Todos nós que somos cristãos, toda a criação de Deus tem o propósito de glorificar a Deus. Eu queria pedir que você se colocasse de pé, e eu vou clamar junto com você pelos lares.
Você não vê muitas vezes e você não percebe, mas existem muitas famílias que estão ruindo nos relacionamentos pais e filhos. Existem conflitos sérios. Pais que estão brigando fisicamente com seus filhos maiores, filhos que estão brigando com seus filhos, com seus pais, filhos que estão menosprezando e maltratando as suas mães. Mas nós vamos clamar a Deus e nós vamos pedir que a mão de Deus se estenda lá, que a luz do Evangelho possa chegar neste lugar. E se a luz do Evangelho já chegou, são irmãos e irmãs que estão sofrendo nessa convivência, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa se estender ali. Nós estamos pregando muitas vezes aqui esperança no meio dessa pandemia, mas nós precisamos nos lembrar que essas famílias estão confinadas dentro de casa. Muitos estão convivendo já há 4, 5 meses dentro de casa, mas que seja uma convivência cheia do Espírito Santo e que o nome de Deus seja glorificado dentro desses lares. Vamos orar, queridos. Pai Santo, neste momento, Pai, eu me uno junto com a Tua igreja para suplicar ao Senhor da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, existem padrões que o Senhor estabeleceu dentro da Sua Senhor, a oportunidade de criá-los, mas segundo a Tua palavra, Senhor, discipliná-los sim, mas discipliná-los com sabedoria, com amor, desejando, meu Deus, que através da disciplina eles sejam restaurados e entendam princípios fundamentais. Senhor, visita os lares, visita o coração dos pais, das mães, dos filhos, restaura famílias, Senhor, porque eu tenho certeza que famílias restauradas é significado de igreja viva, cheia do Espírito Santo, que aqueles conflitos, Senhor, possam ser resolvidos no amor, na tolerância, na paciência. Senhor, com quebrantamento de coração, com perdão, Senhor. Envia as Tuas mãos sobre estes lares, Senhor. Que o Senhor vá aonde eu não posso ir. Que o Senhor venha tocar em corações aonde eu não posso tocar. Mas que o Teu poder e a Tua graça, Senhor, possam restaurar famílias, concedendo graça aos pais, para serem pais cheios do Espírito Santo, e para que filhos também sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Essa é a minha oração juntamente com a Tua igreja, crendo em nome do Senhor Jesus. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao Teu mandar. Glória a Deus. Queridos irmãos, o desejo do meu coração sempre é anunciar a palavra de Deus e procurar anunciar com fidelidade. Muitas vezes eu estou ali sentado preparando as mensagens e vi um temor muito forte no meu coração. Até hoje mesmo eu conversava com a minha esposa sobre isso, porque nós que estamos sobre o púlpito, nós temos uma responsabilidade muito grande. Ou nós direcionamos o povo de Deus ao centro da palavra, ou nós direcionamos o povo de Deus que está assentado a amar a Deus, ou nós iremos distorcer todas as coisas e as pessoas estarão assentadas nos bancos das igrejas equivocadas, sem saber o porquê estão ali. Muitos vêm simplesmente porque querem algumas bênçãos temporais. E nós desejamos bênçãos da parte de Deus, mas a maior bênção que o homem pode ter é ver Deus, contemplar a glória de Deus através da palavra bendita dEle e amar a Deus de todo o coração através de uma pregação. Que Deus possa nos levar por esse caminho, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu reforço para os irmãos que no final de semana nós não teremos culto presencial, mas no domingo, a partir das 19 horas, nós vamos fazer uma transmissão do nosso culto aqui. Nós vamos ter somente os irmãos que vão ficar responsáveis pela gravação e mais alguns irmãos aqui da orquestra que vão nos auxiliar. Mas eu peço a você, de lá da sua casa, pare tudo que você estiver fazendo, né? Acesse a página do Facebook e entre ali na nossa live. Nós vamos transmitir o culto para que você possa, juntamente com a sua família, tirar um período de adoração a Deus, mesmo dentro do seu lar. Como eu disse, esse
período vai demorar 14 dias, né? E depois desses 14 dias, a prefeitura vai se pronunciar novamente e nós vamos ver como vai ficar, tá? Mas durante a semana, na quarta-feira, permanece o nosso culto de ensino. E eu falo para você, venha, aproveite, né? Nós estamos sempre nos cuidando, utilizando as máscaras, o álcool em gel está sempre ali na entrada, procuramos fazer o distanciamento social dentro da igreja sempre. Então não deixe de vir aqui presencialmente nas quartas-feiras e de acompanhar através do Facebook a nossa transmissão. Você pode dizer amém, você que vai ver? Oh, glória a Deus, então fiquei feliz agora, tá? Vamos continuar orando e clamando a Deus, que eu tenho certeza que o nosso Deus há de nos conceder da sua graça, amém, queridos? Vamos se colocar de pé, e eu reforço aos irmãos que toda e qualquer informação nós estaremos transmitindo para os irmãos via o nosso grupo do WhatsApp, né, a DCMIPG, e os irmãos podem acompanhar. Bem lembrado, a escola bíblica dominical também não haverá presencialmente, irmãos. Eu vou estar enviando para os irmãos, provavelmente no sábado à noite ou no domingo pela manhã, o link, né? Que a nossa igreja sede sempre faz a transmissão da escola bíblica dominical, para que os irmãos possam participar, para não ficar, né, sem acompanhar a lição, como tem sido feito, tá? Então, os irmãos que desejam realmente participar da escola dominical, vamos ter que fazer pela live. Eu vou encaminhar para os irmãos, para que os irmãos não fiquem sem participar, amém? Feche seus olhos, vamos orar rapidamente, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor fez por nós nessa noite. Pai Santo, nós estamos gratos ao Senhor pela Tua misericórdia, oh meu Deus, pela Tua graça de ter nos conduzido, Senhor, até esta casa de oração. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja nos ajudando neste período, Senhor, para que o Senhor a cada dia, Pai, possa, Senhor, manifestar a sua graça em nosso coração, que nós sejamos emissores de bênçãos, que nós sejamos aqueles que vão propagar esperança, aqueles que vão anunciar a palavra de salvação aos corações neste momento. Assim como disse nosso pastor presidente ontem, Senhor, no culto de ensino, chega, Senhor, dissemos aqueles que vão propagar, Senhor, palavras muitas vezes carregadas de desestímulo, palavras, Senhor, que não trazem esperança. Este é o momento, Senhor, de clamarmos juntos e de termos uma perspectiva alegre da vida, Senhor. Todas as coisas estão nas Tuas mãos, é o Senhor que tem sustentado as nossas vidas, e eu tenho certeza que continuará sustentando, Senhor. Que o Senhor esteja suprindo a cada coração, que o Senhor esteja suprindo os lares dos Teus filhos, que o Senhor com a Sua graça esteja superabundando, Senhor, na vida e na família dos Teus servos. Seja com cada um dos Teus filhos, Senhor, com os meus irmãos, que tem um final de noite abençoado, um restante de semana abençoado, Senhor. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e todos nós dizemos amém. Que Deus abençoe você, em nome